No, sou eu, então eu falava Katsa no Arneno Baniúrico. Eu não sei falar ainda Baniú. Mas quando eu falava bem-estar, oh, ela sabe. Baniú. Sim. Você tem que filmar de trás, amor, porque ele tá desconhecido. É verdade, olha que lindo é isso. Como é que a senhora se sente hoje no Dia das Mães? Eu me sinto com esse filho. Será quantos anos as pessoas acham as meninas? Tem porque se eu que sou mãe e sei, fico olhando e falo, tá pensando, gente, Tem uma pergunta pra você. não. Como é que você se sente com sua mãe no Dia das Mães, passando por 2.0 da evolução? Eu sinto que tem mais trabalho. Nós estamos juntas nessa, né? Vamos deixar um recado pra ela, mãe, nós te amamos. Mas às vezes o senhor trabalha. Ellen, o que você tá fazendo aí? Tá tomando café, Ellen? Depois do churrasco, um cafecito. 1:30 e 1. Esse é o horário do café. Entendeu? Não entendo. Não compreendes? Não. Não compreendo. Ai, não entendo. Problemas? Irmã. Você não tá vendo? Ellen, tu já viu essa pregação dessa irmã? A pregação da irmã? Essa pregação da irmã que é muito engraçada, ela falando. Mulher, olá a todos. Vou dar um pouco mais de... Olá a todos. Nós vamos conversar com sua mãe sobre idiomas, sobre línguas. Que legal. Quantas línguas você quer aprender daqui a uns 5 anos? Mas 5 anos é bastante tempo, né? Dá pra aprender 4 ou 5. 4 ou 5. Daqui a 5 anos. Quais são essas línguas? Italiano, English, Greek Grego. e alemão. Como você E alemão. Falta 1. Tem 4. É, 4 ou mais. 4 ou mais. Qual seria a outra? Pode ser 4. Russo. Holandês. Francês. Francês é bom. Alemão, gente, alemão é bonito. Eu sei falar tirando em alemão. Ô mãe, Ô, fala mãe, fala aí. aí. Mas fala aqui pra gente. Ischlibidisch. Oh, que bonito. Como que a senhora aprendeu isso? Eu namorei com a rapaz que era professor de alemão, ele morou lá. Hoje, Dia das Mães hoje, nós estamos descobrindo coisas. Ele morava lá. Quando eu trabalhava num escritório de 5 screen, de fazer coisa de publicidade. Vem aqui, mãe, conta esse negócio aqui, ó. Cadê? Vou colocar uma outra cadeira daqui. Eu tô vergonha disso, cara. Vamos ser nós 3 agora. Aqui era o meu bom do lado. Não, você vai ficar no meio. Você é a mãe. Vou olhar pra vocês, né? Conta lá. Ah, você tinha botado bem. Eu esqueci, não, porque tá ótimo. Eu esqueci o nome dele agora. Porque ele namorou de uma semana. Qual que você era que você namorava? Antigamente, Essa é uma coisa, né? Você acha que você vai querer uma água? Eu acho, não, eu acho que é igual hoje. Eu acho que é igual hoje de ficante. Só que antes não era essa coisa de ficante, né? Sim. Então, aí eu trabalhava no escritório de publicidade. E ele chegou lá pra fazer um banner. Aí ele falou, alô. Não, ele chegou lá pra fazer um banner do que ele tava querendo
implementar aqui em Conquista. E ele tinha chegado da Alemanha. E ele tinha chegado da Alemanha, só que ele é brasileiro. Ele conversou tudo, como eu era secretária, eu fiz esse primeiro contato e tal. Ele passou as ideias dele e ficou de voltar. Ele ficou de voltar, marcado o tempo, né? Acho que tipo assim, uma semana. No outro dia ele voltou. Aí ele, tá bom, aí a gente começou a conversar, né? E ele era tão lindo, porque ele era bem gordinho, assim, roupinho, parecia um urso. Aí ele ficou lá esperando a pessoa que ia atender ele, o meu chefe na época, Lindomar. Aí a gente começou a conversar. Começou a namorar dele. Essa é minha vez. Ele me convidou pra sair e eu aceitei. Aí ele falou da experiência dele, que ele tava morando na Alemanha. E aí, tinha voltado no Brasil. Você já estava no namoro que estava dizendo eu te amo, me diz. Aí ele me perguntou, eu acho que foi a maneira dele introduzir o cantado dele. E aí eu aprendi isso. Me deixa. Como é isso? Ai, gente, eu esqueci o nome dele agora, você vê que eu não estou. Oi, gente. Oi, Hoje gente. estamos aqui no Dia das Mães com minha mãe. Bora ter Ela microfone. tá inventando coisa. Né? Mas é que vai que os áudios vão ficar diferentes, porque a gente já gravou um monte de coisa sem. Tipo, será que não microfone aí escondido embaixo do... Não, tá ótimo, tá ótimo. Essa é ele que inventar Tá coisa. ótimo, tá ótimo. Que tá ótimo. Hoje trouxe minha mãe pra gente falar sobre Dia das línguas, Mães. porque como vocês viram no início, eu e ela agora estamos com o objetivo de aprender novas línguas. Ela está aqui, inclusive, participando. E sei que tem muitos vídeos aqui no YouTube sobre coisas que fazer, coisas que não fazer, e eu sei também que cada pessoa ela aprende de uma forma diferente no seu próprio ritmo. E aí eu queria que esse fosse um vídeo diferente, que eu queria compartilhar a nossa jornada, mas com a história da minha Cada um mãe. no seu ritmo. Exatamente. Que tem bastante experiência, inclusive com uma língua bem exótica, né, apesar da senhora não ter mais a prática Fluência. dela, a fluência dela hoje. E eu queria que você contasse a sua história. Pra mostrar que assim que você não continua, você perde. Viu? Ela tá aqui de fundo Viu? querendo participar. Mas. Como é que é? Me repita mais alto. Aquilo que você não continua a prática, você perde. Você perde. Não é verdade. Agora sim, eu podia contar pra gente sua história, sua experiência com o idioma. Começando por onde? Começando com por que você foi aprender qual foi o idioma que a senhora aprendeu? Eu aprendi a moto também quer participar. Não, vai fechar. Vai a luz, né? Não, eu vou fechar. Eu, Mas é bom, né? Tudo bem. Obrigada. eu aprendi a falar a língua do povo Baniwa. A senhora teve interesse em alguma na vida? Assim, quero aprender um idioma. Não, na verdade. Na verdade, como que começou? Foi despretensioso. Por quê? O meu objetivo era trabalhar com um povo transcultural. E aí... Seria um pouco transcultural. Fora da minha cultura. E daí veio a possibilidade de trabalhar com as novas tribos do Brasil, que trabalhava com os povos indígenas no Brasil. Embora a cultura brasileira, mas a diversidade cultural do Brasil com os povos indígenas. E aí tem a questão da barreira linguística, mesmo que o indígena é brasileiro, mas tem a barreira linguística, né? Então foi assim, o meu primeiro contato com outra língua foi com a língua Guarani, quando a gente estava em treinamento linguística. Porque não era só a questão de conversação, eu também estava em treinamento para aprender a transcrever a língua, né, deles. Porque o meu objetivo mesmo, pensar assim, você quer ir aprender uma língua? Não, eu quero ir morar com eles, esse era o propósito, morar com eles, entender a cultura, entender como que eles vivem a rotina deles. E a barreira linguística era uma coisa que fazia essa dificuldade, isso. Mas para que a gente aprendesse também a cultura, e a língua faz parte da cultura, né, de falar o coração, a gente queria também traduzir algumas histórias bíblicas. Então, fui fazer o treinamento linguístico para aprender a ouvir, aprender a escrever e, consequentemente, falar. Então, o meu primeiro contato com a língua diferente da minha foi com a língua Guarani, com o nosso professor, né? Porque a gente estava lá treinando e assim, eu estou estudando uma nova língua, só que sem um nativo
não é a mesma coisa. Você pode repetir som, igual um papagaio, mas aprender, não. Porque aprender, você precisa estar no dia a dia, você precisa entender as formas, isso, as formas, como é que não fala a linguagem simples, sem ser só a linguagem da gramática. Então foi isso. Começou assim, isso, as gírias. E como é que eram os estudos de vocês? Porque hoje a gente tem acesso a tanta informação na internet e vocês não tinham isso. Isso. Não tinham os vídeos, porque hoje a gente pode ouvir, né, os nativos no YouTube. Mas o método é muito parecido, eu acho. E também eu acredito que hoje, embora tenha mais facilidade, a gente tem mais dificuldade. Olha que doido, né? Era pra ser melhor, mas eu não acredito que seja assim. Como que foi o método para nós? A gente teve o primeiro contato com a língua guarani, mas não foi do povo que a gente queria morar. Nosso objetivo era trabalhar e morar na aldeia indígena, no alto do Rio Içana, com um povo específico chamado Baniwa. E de fato foi isso que aconteceu. Mas qual é o método? O método é você ouvir. Tudo vai começar com você ouvir, aliar aquela língua diferente da sua. E o nosso professor, ele falava assim, comece pegando frases idiomáticas do seu contexto, do que você fala na sua cultura. O que são frases idiomáticas? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigada, ou que você é tão bonito, né? Expressões assim, então me ajude, ou então como você diz telefone, como que você diz óculos, como que você diz dedo. Então até as partes do corpo eram assim, isso são tudo expressões idiomáticas. E assim, em aula o nosso professor falava, quer desenvolver, quer chegar no terceiro nível? O que é o terceiro nível da linguística? É quando você consegue contar uma história da sua cultura, mas na cultura do outro, né? E na língua do outro. Como você aplica da sua cultura para a cultura do outro, fazendo essas colocações dentro da cultura do outro e com a língua nativa. Então, quer aprender? Você precisa, então, no dia ter 300 frases. A gente não tinha YouTube, não tinha... Então, como que você aprende 300 frases sem ter acesso tecnológico? Você precisa primeiro do nativo e ele tem que ter pelo menos uma noção da sua língua, por causa dessas primeiras perguntas, né? Tem que ter pelo menos essa noção da sua língua, tem um bom nível assim, de conversação. E aí a gente gravava essas 300 frases, ele falava como que falava na língua dele e a gente ficava com o Walkman repetindo aquela que a gente chama de fita incessante. O tempo todo aquela mesma frase, até você pegar, você começa a pronunciar quase que no mesmo sotaque. As entonações, né? E você fica exatamente, por isso que pra gente foi importante também, era uma dica que o professor falava, de assim, escolha um bom nativo, que a dicção dele seja boa, que ele tenha paciência, porque você vai gravar muitas frases. Então eu pegava isso e, por exemplo, o meu primeiro seleção de nativos. Você precisa fazer isso. A pessoa escolher bem. Além disso, tem que ter identificação, porque você vai passar muito tempo com essa pessoa. Né? Com certeza. Tem que dar. E aí foi isso. Bater. A gente pegava eu pegava 300 frases. Logo no início eu peguei só com mulher. Eu tinha uma mulher, uma senhora, e ela gravava pra mim. Depois eu peguei as mesmas frases com uma jovem. Gente, o tom já era outro. Era a mesma frase, mas o tom já era outro. E depois eu ouvia de um homem, e o tom também já era outro. A mesma frase. Eu achava isso o máximo, achava divertido. Fica imitando. Diz que cada língua tem a sua personalidade. É meio que isso mesmo. E assim, tem uma coisa que o tom que você fala, por exemplo, eu posso falar assim, você tá linda. Ou, nossa, você tá linda. Ou então, você tá linda.
O tom faz diferença. A entonação. E como é que foi quando você chegou mesmo na tribo? Assustador. Porque uma coisa é quando você já tá tudo treinado com suas frases decoradas. Né? Assustador. E acostumado a ouvir. Isso, foi assustador primeiro, porque era um povo totalmente diferente pra mim. Eu tinha pesquisado sobre ele, tinha pesquisado sobre o comportamento, sabia que era outra língua, sabia que eles também sabiam um pouco do português, por causa do contato, né, regionalismo e tal. Mas foi assustador, porque você se vê... E agora? Agora comigo. Agora não tem mais um professor pra falar, faz isso, faz aquilo, isso tá errado. Não, agora é com você. E o que acontece? Eu cheguei lá porque já tinha colegas. Quando a gente chegou na aldeia a primeira vez, eu já tinha algumas frases decoradas por conta do método. Sim. Até porque a gente ficou um período na cidade para se adaptar ao clima, à alimentação e tal. E aí a gente já teve contato com alguns banius que já moravam na cidade. E aí eu aprendi algumas, me ajuda, pode carregar pra mim? Coisas que eu sabia que eu ia precisar. A senhora lembra alguma dessas frases? Eu ia perguntar isso. Por exemplo, uma frase que eu lembro demais, que é uma frase significativa também, que me marcou, que é obrigada. Essa era a frase que eu mais dizia. Obrigada. Pidzeka tá machá no rio. Pidzeka tá machá no rio. Machá no rio. Você fez um bem pra mim. E aí você pegava essa, por exemplo, pidzekta. Pidzekta pi é você e dzekta é fazer. Então depois você só mudava o pronome e o verbo aplicava, né? Então pidzekta, você fez, o tá é aquele sufixo que quer dizer você fez alguma coisa, qualquer coisa. Mas se eu falasse assim, você fez mal feito, aí já mudava a coisa. Machá é sempre bom, o bem, você fez o bem. E o mal não lembro. Tipo assim, trabalho feio, trabalho horroroso. Porque você nunca mais boa. E também tem isso também na língua. Por exemplo, assim, se eu falar assim, no dzekta, eu fiz, né? No sou eu. Então, no dzekta. Mas dependendo da expressão, a pessoa já sabia. Fiz algo errado. Que ruim. Que coisa feia, foi eu que fiz. Porque é isso. Por isso que eu gosto dessas 300 coisas. Porque expressões idiomáticas não é só uma questão da linguagem e do som. É expressão mesmo, é tudo. Porque tem isso, tem toda essa linguagem. E o bom disso, você entender o que é cada palavra, você mesmo vai criar suas frases. Novas ligações. Não tem que ficar se decorando, você tem que entender ali o que o idioma tá. Tinha uma frase também que eu usava muito, que eu falei, nossa, essa frase que eu preciso aprender, porque eles vão conversar, que se você fala, uma coisa que também aconteceu, assustador pra mim foi isso. Como que eu sabia falar, esqueci, como é que falava bom dia, por exemplo, eu falava bom dia e eu falava num som bonito, assim, porque a linguagem estava técnica. Quando o nativo escutava, ele achava que eu já sabia toda. Você falou tão bonito assim. Falou tão bonito assim, então eu disparava, falava e eu ficava assustada porque eu tinha que fazer isso. E tinha uma frase que eu falei, eu não sei falar baniwa. Então foi uma frase que eu aprendi a falar, agora eu não tô lembrando. Acho que é igual ao inglês, uma das primeiras coisas que você aprende é falar I don't speak English. Eu não sei, porque se você fala que não sabe falar, ele entende assim, você sabe ouvir. Sim. Eu não sei como que isso acontece, mas é como se ele entendesse assim, ok, você não sabe falar, mas você sabe ouvir. E aí, automaticamente, ele começava a falar mais devagar. Aí a gente me ficou brincando por cima. Até pegando. Já ir pegando a linguagem. Então foi isso. Não foi difícil, eu acho, assim, aprender um novo idioma por estar inserida na cultura. Sim. Porque é literalmente isso, expressão idiomática. Você ficou obrigada. Você tá lá naquele contexto, E você quis também, né? O dia você tá vivendo o dia a dia deles. Que eu tava conversando com ela que eu trabalhei numa loja de xerecos numa época e tinha muita gente de fora que ia pro saque tirar documento, passava lá na xerecos e ia pro saque pra ajeitar documento. E aí quando elas perguntavam, eu perguntava, de onde você veio? E geralmente de Itália, Estados Unidos, e a pessoa não falava o idioma, já tava 10 anos lá. Sim. Então elas só ficavam entre eles, né? Entre eles.
Eu acho que uma riqueza para você aprender um novo idioma é estar inserido na cultura. Faz muita diferença, pelo menos fez para mim. Amizade. Ou, por exemplo, quando a gente foi estudar na linguística, você precisa ter um contato com alguém de outra língua. E um dos nossos professores eles eram guaranis, um casal. E foi ótimo. Foi um tempo de 6 meses assim que deu pra gente a metodologia. O passo a passo. Primeiro isso, depois... Foi ótimo. Mas se você me perguntar hoje como que fala uma frase, eu não sei. Porque eu não estava inserido na cultura. Ele estava inserido na minha cultura, o professor, mas eu não estava inserido na... Eu só precisava pegar a técnica, a ferramenta e passar. Com o povo banil não, nós moramos 5 anos. Então você aprende tudo. Na verdade, uma coisa que aconteceu comigo após 5 anos foi que quando eu tive contato com a minha língua e com a minha cultura, eu parecia que eu não sabia mais me comportar e nem falar. Que agora fica, peraí, como é que fala? E às vezes ficava as duas frases. É engraçado isso, porque seu cérebro sabe sua língua nativa, mas também ele já faz meio que automático que a gente fala sobre a tradução literal. O cérebro virou. É isso aí, você tem a tradução simultânea e faz aquela tradução literal, então na hora de sair, sai misturado. As duas. A primeira vez que eu saí, a primeira vez que eu entrei, eu fiquei 1 ano e meio direto na aldeia, sem ter contato nenhum com minha cultura, a não ser a gente, né? Sim. Seu pai não, você ainda não estava mentindo. Então só eu e nós, seu pai e Ellen. E até nossos colegas não estavam lá, porque éramos 2 famílias, mas nossos colegas tinham saído em férias, então para português só era nós, e isso foi muito rico. Então, quando e você, ou você fala ou você fala. E assim, eu acho que todos os sentidos, quando você está na cultura, todos os sentidos eles estão focados ali em aprender. Não é só seu ouvido e sua mente, né, para aprender. Não, mas o seu olhar, você tá vendo as pessoas fazendo as ações do dia a dia, o cheiro da comida, o cheiro da mata, isso aí, o som do passarinho que passa ali, e aí o indígena falou, isso, aquilo. Então, essas situações vão gravando na nossa cabeça. Todo o cenário, né? É o que acontece na nossa cabeça. Tinha uma coisa que o nosso professor falava e eu pensei, nossa, como isso é verdade. E realmente funcionou pra gente. Ele falou assim, quer saber quando você tá dominando a língua? A hora que você quiser xingar alguém, brigar com alguém, você conseguir fazer a tradução simultânea e literal. Aí você dominou a língua. Gente, é tão interessante porque parece que é uma conexão literal entre língua, o membro, o órgão e o seu cérebro. Você faz rápido e você xinga mesmo. Na raiva. Ótimo. Porque assim, você pode ser fluente em outra língua. Mas as emoções, ela tá conectada com a sua língua nativa. Então, a raiva é uma emoção muito poderosa. Então, quando você tá com raiva, quer brigar com alguém e sai na sua língua, eu tenho um processo para aprender da língua nativa. Termômetro para você que pelo menos para mim, super funcionou. E como a gente já tinha essa fala do professor, né? Sim. Foi ótimo. Nosso professor de linguística era um americano. Ele era canadense, mas morou muitos anos nos Estados Unidos, então ele se considerava mais americano, não canadense. E ele falava que, por ver os pais brigando da língua canadense, assim, né, o inglês do Canadá, quando ele estava com raiva, saíam umas falas, mas ele se comunicava melhor. Achava isso um máximo humano. E a gente, quando você tá tendo aula, isso parece tão misterioso, parece uma realidade tão distante, mas no convívio, a gente destrava. É incrível. A senhora não tem interesse de aprender inglês, não? Sim. O professor ia os contatos, né? De amigos, de famílias de mexicanos, espanhol, era o quê? Sarita era colombiana. Colombiana.
A senhora teve um contato tão grande com famílias que eram de outras culturas, Sim. além dessa que você queria, tinha interesse de aprender? Inglês eu sempre tive vontade, assim, pensei, nossa, não vontade, eu pensava assim, ó, se eu me aplicar, eu vou falar bem essa língua. Eu tinha essa, meio que, mas ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu pensava, ai, que arrogante. Mas não por isso, pelo método, porque quando você aprende um método, é aquela forma pra tudo. E eu tinha vontade, como por exemplo, minha amiga Karen, que ela era de Boston. Americana. Quando eu tive contato com ela, e nós ficamos muito amigas, até porque as crianças se deram bem, né? Aí foi ótimo. Que eu acho que Karen... eu tava grávida, né? Aí... com Karen eu pensei, nossa, Karen vai ser uma porta de entrada para que eu aprenda inglês, para que a gente fazer essa troca. Só que ela estava muito focada em aprender português. E como as crianças tiveram esse bom contato, meio que eu pensava assim, eu sou a nativa simpática de Karen. Sabe, do jeito que eu fazia lá na aldeia? Sim. De pensar, não, vou pegar uma mulher onde eu tenha conexão e tenha essa simpatia. E você não pensou em falar com ela, não? Você me ajuda e eu te ajudo? Eu acho que eu era muito tímida e eu ficava constrangida de falar assim, cara, você sou... Já que eu sou sua, eu me senti... E assim, Karen, não é que ela era professora de Karen, ela tinha professora de português. Ela tinha aula todo dia. Né? Isso. Comigo ela treinava conversação e perguntava algumas coisas. Eu achei que Karen, ela teve muita dificuldade comigo porque a língua portuguesa tem a questão do regionalismo. Sim, o Brasil isso, então, vários professor que ela tinha, né? E assim, e isso quando eu falava algumas coisas pra ela, como que eu falava, como que eu chamava, que o fato dela ser mãe e eu ser mãe também, o nosso universo era a maternidade. Sim. Então, algumas coisas, quando ela ia perguntar pra professora, aí não era aquilo. Vai que a professora era sua e os meninos nos piar e você os meninos. Então, assim, pra mim, foi ótimo. De ter essa amiga e ter esse tempo junto, aprender também sobre a cultura americana, mas eu acho que foi mais difícil pra ela. Sim. Como era ela chegava na sua casa e falava assim, vou marcar tal hora, vou lá pra gente conversar? Como a gente morava na Missão Novas Tribos, a gente morava todo mundo meio que uma comunidade, né? Tinha as casas separadas, mas tinha um lugar de encontro, assim, um pátio, parque. Então a gente começou meio que despretensioso. Eu levei um dia você no parque. Ela já falava um pouco de português? Sim, já falava um pouco de português. Eu acho que os americanos, o português é uma língua muito difícil, mas eu acho que eles têm mais interesse em se comunicar no português do que o contrário. Sabe? Eu acho que o brasileiro, ele vê muito o inglês como uau, sabe? Eu preciso aprender pra viajar, tudo. O americano, ele não pensa assim, ele pensa... Eu quero conversar. Eu quero fazer outra amizade, eu quero aprender. Ele tem mais curiosidade de saber sobre a pessoa. Então, começou assim com o cara. Eu levei você uma vez pro parquinho, ela tava lá com o Ryan, o filho dela, e ela só me ouviu. E eu pensei assim, o que a gente conversava? Ela fazia uma pergunta e eu disparava. Falar um monte de coisa. Porque tem essa característica. Eu não sei. Não sei se ela entendia, mas ela gravava. Pronto. Porque é método. Ela também estava no método, né? E é engraçado, assim, uma característica do ser humano. Ele quer ser ouvido. Então, gente, é muito fácil. Tava falando pra ele esses dias que no meu livro tava falando de network, na verdade, né? As pessoas não querem saber quem é você, para de ficar falando, pergunte. Porque as pessoas querem falar sobre a história delas. É muito fácil. É muito fácil isso. Então ela fazia pergunta e te pergunta assim, no início, né? Como que você escolheu o nome dela? Fernandes vem de onde? Né? E ela gravava, ele pediu permissão também, né? Claro. Sim. Aí, pode gravar que eu tô aprendendo e tal. Mas eu queria que ela falasse, porque eu achava tão bonito ela falar com sotaque.
E aí pronto, aí segunda vez também a gente se encontrou lá. Daqui a pouco as crianças já estavam se encontrando. Eu não sei como, mas as crianças conseguiam se comunicar, ótimo. Não sei. Daí um dia. Brasil em inglês. E era tão engraçado isso. Teve um casal de alemão, Andreas e. Esqueci o nome da esposa. Angélica. E aí foi isso também, o Christopher, que era o filho deles. Chegou também fazer parte lá do grupinho das crianças. Engraçado. Eu acho que a minha amizade com a Karen foi tão. Na hora, conexão. Isso, tão conexão, e a gente conseguiu tanto, mais pelas crianças mesmo. Porque quando perguntou pro Ryan assim, o que ele queria de aniversário, como que ele queria passar o aniversário dele, ele falou, eu quero passar com a Ellen. Simpático. Foi ótimo. E assim, gente, nessa vez que ele falou que queria passar com a Ellen não tinha nem 3 anos. E ele era só um ano mais velho. Aí foi toda a família num parque de diversão e foi ótimo. E aí Karen, obviamente, toda a situação Karen usava pra aprender. Tipo, chegamos num parque de diversão, aí você vai comprar o bilhete. Como que você pediria o bilhete? As pulseirinhas. Aí, vai comprar o cachorro quente. Como você pediria o cachorro quente? E tudo gravando. Que era coisa. E também uma coisa que Karen fez que eu achei genial. Eu falei, gente, isso é uma estratégia muito boa. Ela falou, Sandra, eu preciso ir no mercado, preciso fazer compras. Bora no mercado comigo? Bora. Você chegou lá, tudo aí gravado. Que isso? A pessoa. Eu quero te gravar, eu quero você vivendo nisso. Era isso mesmo. E ficava com aquele aparecia um gravador? Um gravador de jornalista. Sim. Mas uma coisa de Karen é aquele ponto primeiro. Você se inseriu na cultura. E teve interesse de sair do... Porque não conseguiria arrastar um brasileiro pra mais. Sim. E é engraçado que o marido de Karen, Roger, ele falava muito bem português. Eu não sei se ele entendia, porque também tinha umas coisas dessas. Tipo eu, quando cheguei na aldeia. Eu falava as frases, mas eu não entendi tudo depois quando o pessoal saía daquele coisa. Porque às vezes a gente falava com o Roger e ele ficava meio que assim olhando pra gente e eu pensei, você entendeu? E tem uma coisa também de você aprender sem estar inserido na cultura que eu acho perigoso. Você não entender as piadas. Sim. Com certeza. A gente vê o choque disso nos filmes quando a gente vai assistir do português pro inglês, nem tem tanta graça no inglês, mas pra eles era uma piada. E nem digo sobre piada interna, piada local mesmo. O que a gente costuma dizer? A cultura. E às vezes, por exemplo, a pessoa aprende na ortografia que tal palavra tem que ser assim, bonitinho, né? Na gramática, bonito. Mas na hora de falar, você não usa essa palavra nesse contexto também. Você só usa essa palavra num contexto que é muito sério, num contexto que é muito hilário, num contexto que é, sei lá, íntimo, né? Por isso uma coisa que eu acho rico, que a gente vê no Facebook, no Instagram do brasileiro, na hora de sair, eu vou esperar o sol esfriar. Uma coisa que eu achei maravilhosa sobre aprender uma língua não foi necessariamente sobre o aprendizado da língua, mas sobre linguística, que é independente do que você for aprender. Porque uma das coisas da linguística é você aprender a fazer a tradução literal e simultânea. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma frase, como essa aí que você disse, tem uma frase que não colocar os carros na frente dos bois, né? Se você fala isso para um brasileiro, ele já entendeu. Como que você traduz essa mesma frase para um americano? Sim. Que ele também tem essa colocação deles, que lá, meio que assim, eu vi outros dias alguém falando assim, colocou os pés na boca. Sim. Que é isso aí. Sim. Né? Que é o nosso colocar o carro. Isso, então se você sabe que na linguística tem essa tradução literal e tradução simultânea, você fala, é a mesma coisa. Onde Judas perdeu as bolas. Tipo essas coisas, né? Então, muito interessante, eu acho. Eu sou apaixonada por linguística. E na verdade eu deveria ter dado continuidade. Que é isso, a gente tem que mais falar pra eles assim, eu quero dizer, isso aqui. E essa é a expressão. Como é que você diz isso aqui na sua expressão, né? Sim, eu acho que muito interessante. Muito interessante. Uma riqueza que a gente tem de culturas. Ou, por exemplo, assim... Bom que a gente pode aprender as coisas, né?
Se a gente tivesse só nascido no único jeito, se a gente pudesse aprender do outro. Por exemplo, a Karen tinha muitos filhos e às vezes ela usava assim com um dos filhos dela. Ela falava, xerato. E eu pensava, eu acho que ela tá xingando. pela expressão, aquele negócio da expressão idiomática. E depois eu descobri que realmente ela tava mandando cala a boca. Eu sei lá o que tá falando. Se falava. Ninguém fala cheirar. Não fala assim. Talvez o brasileiro fale, oh meu amor, fica quietinho, né? Desculpe, dela. Então, não é só a questão da. Você não tem curiosidade de aprender espanhol, não? Colombiano. Eu não achava a língua bonita, não. Sinceridade. O alemão eu acho que é uma língua difícil. Assim, como é que foi? Qual o nome? Andréas e Angélica. Como é que foi esse relacionamento? Porque Karen você conviveu mais, né? Sim, Nossa, e é engraçado. Karen a gente teve química, digamos assim. Mas de tempo eu convivi mais com a Angélica e com a Andréas. Porque eles foram nossos colegas durante 6 meses, da mesma turma. Aí eles estavam 6 meses na nossa frente. Aí eles passaram e foram para a terceira etapa, né? Que foi essa de linguística. Eles foram para essa terceira etapa, 6 meses também, já em outro estado. Foram muito bem e eles foram convidados a ser líderes. Então, quando nós chegamos lá nessa terceira etapa, eles foram nossos professores. Então, a gente conviveu junto 1 ano e meio. E ficou muito próximo por causa do Christopher. E eles já eram bons em português? Muito bons. Os dois, muito bons. E eles, de entender piada, meu Deus, eu achava eles muito inteligentes. E eles estavam no Brasil há pouco tempo? Sabe o que eu não lembro? Eu sei que o Christopher nasceu no Brasil. O segundo filho deles também. Quando a gente chegou nessa terceira etapa, ele já tinha nascido o segundo filho. Mas eles sabiam muito bem. Pra mim, eu acho assim, a hora que você entender a piada, de rir, de gargalhar, e não de... Gente, vocês são muito inteligentes! Você não teve curiosidade de aprender alemão, não tinha. Eu achava muito difícil ter o som. Mas você não tinha vontade ou era só porque você achava muito difícil. Mas minha cabeça era outra também, assim, sei lá, eu tava com outro foco, nem pensava. Hoje, do que a senhora se arrepende? Eu me arrependo dessa questão de Karen não ter aproveitado mais. Eu me arrependo de... Porque ela tava seguindo o seu mesmo método, né? Você podia ter feito a mesma coisa. E ter explorado mais, assim. E ela tinha um tanto de filho, a senhora não tinha tanto. Sim, nossa, eu tinha tempo, eu tinha facilidade, eu tinha a mesma metodologia, eu tinha tempo. Você tinha alguém ali já. E a riqueza. Não. Mas vou falar o que acontece com a gente. Eu ouço uma frase que é assim, eu me arrependo de coisas que eu não fiz. Eu acho que essa frase não faz sentido. Porque se você nunca fez, como é que você vai se arrepender? Não passava pra mim, igual Colômbia. Lá do castelhano, né? De Sarita, que era colombiana. Não é atraente, eu achava feia, na verdade. Que estranho. Então, por que você se arrepende de ter aprendido? Não me interessava. Então, eu acho que arrepender do que não fez. O que eu me arrependo? Eu me arrependo de ter vivido riquezas culturais, dessa diversidade cultural, e não estar presente. Porque se eu tivesse presente ali, de pensar agora, gente, olha que presente que eu tô recebendo. Você aproveitaria mais. Que é o que a gente faz hoje, infelizmente. Foi convidada para ir para esses lugares? Para conhecer? Seu pai, na verdade, recebeu um convite para fazer mestrado no Canadá. É outro que não quis também. Teve uma vez que ele contou meio que ele se arrepende disso, de não ter aceitado na época. Porque na cabeça dele era outro também. Ele recebeu um convite para fazer mestrado em teologia no Canadá. E aí ele, não, acho que não era para mim, tudo. Isso seria maravilhoso, né? Com certeza. Tudo hoje pensando, mas a cabeça não acompanhava. Vocês não tinham a visão que vocês têm. A senhora falou da linguística, né? Que a senhora fez. Sim. Eu teria me dedicado mais. E na verdade eu vou ser bem honesta com vocês e com vocês.
O que acontece com a gente? Eu acho que tudo tá ligado ao senso de merecimento. Porque a gente teve muitas portas abertas por esses contatos, por amizade, por convite, né? Tá, o privilégio de você conhecer muitas pessoas e pessoas que veio somar na sua vida. Todo mundo traz alguma coisa, mas porque a gente achava, não é pra mim, não, isso é demais, eu não sou capaz, eu não sou inteligente o bastante. Quem sou eu? Uhum. Então, hoje, olhando, eu penso assim, cara, eu era capaz. Tudo aquilo que eu me dedicava e tudo aquilo que eu me dedico, eu sou capaz de conseguir isso. Só que eu achava, não, esse aqui é pra ele, que é americano, é pra Andréas e Angélica, que são alemães, e olha como são inteligentes. Eu acho que isso atrapalhou demais a gente também. E a mesma coisa do seu pai. Por que seu pai não aceitou fazer um mestrado no Canadá? Eu? Olha quem sou eu. Olha de onde eu saí. E era justamente essa oportunidade que tinha pra sair. Que hoje é a minha cabeça. Então hoje eu penso, uau, olha de onde eu saí. Olha quem era. Né? Mas é isso, tudo acionado ao senso de merecimento. É isso agora. Já ficou outro termômetro pra você que você estiver perdendo oportunidades na sua vida? Eu acho que talvez uma lição de hoje seria esteja presente, aproveite o agora. A gente tá muito querendo e é pra você, se chegou na sua mão, se você tá tendo essa oportunidade de conhecer uma nova cultura, de conhecer ter experiência com nova língua, quem chegou na tua frente, aproveita a oportunidade, é o universo, é Deus, é aquilo que você acredita, trazendo pra você, usufrua aquilo. Aproveite aquilo que eu tenho certeza que vai ser valioso. Em algum momento aquilo ali vai servir, vai se encaixar em alguma configuração da sua vida. Eu tenho certeza. Que lindinho. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Obrigada pela participação de vocês. Adoro conversar com vocês. Nossa, é ótimo. Eu acho que a gente tem que fazer mais podcast. Pode tela. Banima. Fala aí de novo. Katsa no Arne Baniorico. E o bom que as pessoas, o povo, né, até pensa, nossa, ela se esforçou tanto, faz parte da gente. Exatamente, eu acho que era assim que ele se sentiu, que acabou falando isso. Porque a gente nunca tinha pisado. E daí você chega e você sabe falar umas. Pensa. Com certeza. E quando você vê o esforço de uma pessoa, você teve dedicação. Que é isso, dedicação para tal coisa mesmo. É isso, riqueza. Pois é, aí quando eu saí com Wanda, o meu professor dando aula lá, ia fazer as traduções simultâneas. E já a aula não tinha nada a ver, que era técnico de enfermagem, ele estava falando sobre saúde. Aí eu estava fazendo a tradução simultânea de como chamava os órgãos, membros. Era tão bacana. Parecia que era outra pessoa ali da sua cabeça. Aí o professor fala, Sandra, por favor, qual é o nome disso? Aí você vai e fala. Mamãe ensinar aula pros médicos. E é tão engraçado você pensar nessa questão social, porque quando eu cheguei aqui e estava fazendo curso técnico de enfermagem, eu não queria que ninguém soubesse que eu morava no Amazonas, eu não queria que ninguém soubesse que eu trabalhava com o povo indígena. Era como assim, você vai se destacar, eu não quero me destacar, eu quero só chegar aqui, estudar e sair. Sim. Isso tudo, a questão do merecimento. Você quer ser invisível, parece. Gente, hoje quando eu lembro disso, eu penso, eu teria aproveitado tanto. A riqueza. Eu tinha um professor, Everaldo, hoje ele é médico, e ele falava assim, Sandra, você tá no curso errado. O que você tá fazendo aqui, menina? Quem te colocou aqui? Não era pra você estar aqui? E eu falava, não, mas eu quero voltar. E aí nesse tempo ele já sabia que eu tinha morado na aldeia. Ele, que voltar que nada, moça. Você pode até voltar, mas você vai voltar como médica. Muito bom. Ai, Everaldo. Ele falava isso pra mim. E eu penso, gente, Deus colocou as pessoas na minha vida pra me ajudar a desenvolver autoestima, a senso de merecimento. E especialmente me mostrar, você é capaz. Você é capaz de qualquer coisa que você colocar foco.
né? Que não se trata de Sandra. Sim, Qualquer pessoa. Você nasceu com um potencial incrível. E se entulha, né? Como pode Com baixo valor. Sabe uma coisa que eu gostava? Eu gostava que vocês sabiam essas outras línguas, que a gente podia usar alguns xingamentos particulares entre eu e Kelly. As pessoas na escola. É verdade. E, por exemplo, assim, lá em casa, eu falava muito com vocês, assim, Timina. E aí eu achava que era normal, então quando eu tava na escola as pessoas não sabiam. Eu lembro também daquela música, Catimba no Carina. Que eu cantava pra gente na hora. Eu gosto porque assim, eu era muito criança, então não tenho todas essas lembranças, eu tenho Sim, flash. E aí pensa, gente, essa é parte da minha história, que tá com a minha mãe. Sim. Mas é parte da minha história. E isso monta quem eu sou. Exato. E não tem como você invalidar e eu sou a minha história, eu sou as coisas que eu vivi. Exato. Mas assim, nem sempre a sua história tá só com você. Sim, a riqueza, né? Que é o pertencer social, né? Sim. É muito bom isso. Então é isso. Eu queria que vocês sempre pensassem, eu posso. Eu vou aprender. Você já aprendeu. Eu vou me desenvolver. Eu vou me desenvolver. Não, 3. E pensar assim, tem mais mundos, né? Sim. Exato. Tem mais mundo, não existe fala só, não existe só o seu mundo. E eu não tô pensando nem na questão da língua, eu tô pensando do jeito. Com certeza. Não tem só esse jeito de andar, não tem só esse jeito de existe vestir. única maneira de fazer uma mesma Isso. coisa. Café da manhã, almoço, jantar. Tem outras formas e você está aberto para aprender outras formas, isso é muito maravilhoso. Mesmo que você descobriu que você não gosta, mas você foi lá e que é o que eu acho que não... Né? Só pode dizer que não gosta depois você experimenta. Que eu acho que é uma coisa que não acontecia com a gente. Comigo, com seu pai, de pensar, estar aberto para. A gente tava tão focado no objetivo que a gente não se permitia estar aberto. Foi bom? Foi ótimo. Isso, eu falar, ter um objetivo é bom, que você tem um norte, mas precisa estar presente. Porque o outro no caminho vai acrescentar. Exatamente. E às vezes esse seu objetivo nem é o melhor objetivo. E que por você estar presente, vai abrir uma outra porta e essa outra porta vai te levar para um lugar 10 vezes melhor do que aquilo que você planejou para você. Que é aquela frase da filosofia de que não é o destino, né? É o caminho. Então, se a gente tivesse pensado nisso... Um churrasco no domingo. Eu acho que se a gente tivesse essa... Ok, tem um foco, a gente tava tão focado, mas engessou. Mas se a gente tivesse entendido, ok, meu foco é esse, meu destino é esse, meu objetivo é esse, mas durante o processo, o que eu posso agregar que vai somar no destino, né? E eu li uma frase outro dia que eu olhei e disse, gente, é verdade. A gente fica, bora fazer uma trilha. Qual o objetivo de fazer uma trilha? Chegar na montanha. Tá, e daí? Chegou lá, você faz o quê? Volta. Ninguém vai morar em cima da montanha. Tem que dar rarefeito. Trabalho pra chegar lá. Não tem leva nessa barraca assim. Eu falo, gente, cara, que verdade. Mas é assim, não, bora fazer uma trilha, bora subir a montanha, tá. Tá, e depois? Mas se você vai agregando coisa no caminho, nunca vai ter depois. Aí você fala, gente, cheguei aqui nessa montanha. Não vai ter nada. A vista pode ser linda, mas chega a hora que você vai descer. Mas se você desfrutou do caminho, até a descida fica prazerosa, porque você pensa, nossa, vamos parar ali. Vamos ver outra coisa. A descida fica melhor quando você pensa que se você se propôs a subir até lá em cima, você conseguiu. Porque aí, pelo menos se você deu um check nisso, né? Eu me propus e eu consegui. Aí tem uma coisa da questão, expressão idiomática brasileira, que a coisa boa de você subir uma montanha, né? Pensando nessa frase que eu li, é de que descer em todo santo ajuda, né? aí você desce, ok, vou ter ajuda de todos os santos. Então, você... Espero que ainda em vida. Foi bem bacana que ontem, quando eu tava fazendo as entregas,
Aí na volta eu pensei isso, aquela hora você falou, eu vi você. Aí eu pensei, ai que bom, na descida todo Santa Ana. O retorno, você sabe pra onde você tá voltando, né? Isso é muito gostoso. É legal. E a lei da prescrição é um curso maior, né? Com certeza. Agora a gente parar, viu? Porque senão a gente fica assim o dia inteiro. Uma vez que a gente sentou depois do almoço, saiu meio-dia, almoçou e saiu da mesa 4 horas da tarde. Só conversando. Só porque tinha que sair. Exatamente. É verdade, tinha que sair à noite, né? 6 horas. Mas é o churrasco de Dia das Mães. O churrasco.